Tá vendo essa reprise? Essa live de hoje aqui é sobre precificação, é a primeira das lives da semana de aquecimento para a jornada Lucre Mais com sua pizzaria. Deixa eu dar boa tarde para o povo que vai entrando aí, boa tarde pessoal, vamos chegando, esperar uns minutinhos para o povo chegar mais aí. Hoje nós vamos bater um papo de uma dúvida que muita gente tem, tá? A gente fez um apanhado geral aí das principais dúvidas que vem nas caixinhas de pergunta quando a gente abre aqui no Instagram. E a gente listou os cinco principais dúvidas que a galera tem e são os temas que a gente vai trazer nessas lives aí essa semana de aquecimento. Tá? Lembrando que essa semana de aquecimento vão ser pequenas amostras de tudo que a gente está preparando para a jornada Lucre Mais Sua Pizzaria, que é um evento que vai acontecer na semana que vem, tá? Na semana que vem, segunda, terça e quarta da semana que vem, dias 19, 20 e 21 de setembro. Nessa jornada a gente vai trazer um pouco do método que a gente tem aplicado, que tem ajudado mais de 200 donos de pizzaria a conseguirem ter lucro de verdade com os seus negócios. Deixa eu ver quem já chegou aí, ó. Pizzaria Detalhes, primeiro a chegar na live. Opa, meu irmão, como é que você tá? Tudo certo? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Bela Turim, Tainara Kalashi, tá chegando uma galera aqui. Bela Pizzatuba, tá chegando uma galera. Muito boa tarde, pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos aí. O papo hoje é sobre precificação. Então, como eu dizia, a gente vai trazer, tá trazendo para essa semana 5 temas, né, que são as principais dúvidas. A gente vai trazer aí uma amostra de tudo que a gente tem, que a gente vai preparar para a jornada Lucre Mais. Ó, o pessoal aí da Bela Pizzatuba são alunos nossos aí, ó. Show de bola, beleza? Sejam bem-vindos aí. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá então, vamos lá. Primeira coisa que é muito importante quando a gente fala de precificação, e aí eu queria saber de vocês aí, se vocês, por acaso, quem já tem uma pizzaria rodando, quem já tem um negócio funcionando, como é que vocês fizeram a conta? O que vocês levam em consideração na hora de precificar? Tem duas coisas, duas análises, dois fatores principais que você tem que analisar. Mas eu queria saber de vocês que estão me assistindo aí, que já fizeram a precificação do seu cardápio, me conta aí, o que vocês levaram em consideração na hora de colocar o preço das pizzas de vocês? Conta aí que eu quero saber de vocês também, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Aí, beleza. Vamos ver o que veio aqui já. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. O que vocês levam em consideração na hora de definir o preço na pizzaria de vocês? Eu quero ouvir de vocês, depois eu venho com o conteúdo aqui. Ó, quem mais chegou aqui, ó? Leamar, Eduardo, beleza, Brenda. Muito boa tarde, pessoal, muito boa tarde. Pessoal, Pizzaria Menezes, show de bola. Tem algumas coisas que vocês têm que levar em consideração, tá? A gente pode separar em duas principais, tá? O método que eu ensino para os meus alunos lá no Pizzaria Eficiente leva em consideração dois fatores, tá? Dois fatores. O fator mercadológico, e aí a gente fala de posicionamento e público-alvo, e o fator matemático, que aí a gente vai falar de custos e todos os custos envolvidos, né? A gente vê muita coisa aqui na internet, muita gente falando da parada matemática da coisa, né? Porque é muito importante você saber fazer as contas na hora de precificar, né? Não adianta, se você não fizer as contas certas, a chance de você errar na precificação é gigantesca, tá? Agora, fazer só as contas e não olhar para a parte mercadológica também é um erro que muita gente acaba cometendo, entendeu? Ó, o pessoal, o detalhe está comentando aqui, ó, despesas de custo operacional e mercado. Importante. Claro que aí a gente tem que analisar o que você está levando em consideração nessas despesas aí, né? Quais despesas são? Ó, Carmen, boa tarde, Carmen, tudo bom? Então, ó, vamos lá. São dois fatores, então. O fator mercadológico e o fator matemático, tá? Eu vou falar sobre isso nessa live de hoje, tá? E vou explicar certinho como é que faz essa conta toda aí, como é que organiza isso aí para conseguir precificar corretamente as pizzas no cardápio, tá? Quando a gente fala de precificação, uma coisa que é fundamental é que o preço ele não aceita desaforo, entendeu? O preço ele não aceita desaforo. Eu sempre gosto dessa frase. Por quê? Não dá para pegar e jogar tudo para dentro do preço e achar que tá certo, entendeu? E aí botar a culpa nos outros, né? A gente tem uma mania de, às vezes, botar a culpa nos outros. Não, é o concorrente que não sabe fazer a conta, é os clientes que não enxergam o valor, é o mundo que está errado e eu tô certo. Cara, não é bem assim as coisas. Então, o preço ele não aceita desaforo. Na hora de você precificar, você tem que ter consciência de que, por um lado, você vai estar posicionado num mercado, vai estar querendo vender para um público que trabalha em uma certa faixa de preço, entendeu? Se você está, por exemplo, numa região mais de periferia, ali numa quebrada,
Não dá para você querer cobrar R$ 120 uma pizza, entendeu? O teu público daquela região ali, daqui a pouco não tem bala na agulha para comprar uma pizza de R$ 120, sabe? Daqui a pouco vai comprar uma que outra vez no ano, e aí você não vai conseguir pagar suas contas, entendeu? Então, da mesma forma, não é só vender barato que vai conseguir vender pra caramba. Conheço muita gente que num esforço, às vezes no desespero, baixou o preço do cardápio para querer aumentar a venda e continuou patinando, só viu o faturamento diminuir, entendeu? Então, a gente tem que entender que o preço ele não aceita desaforo. A gente precisa, na hora de precificar, ter consciência, tem que ter estratégia do que está sendo feito, tá? Tem que ter essa estratégia que está sendo feita. Então, por isso que é muito importante, na hora de precificar, você analisar esses dois fatores, o fator mercadológico e o fator matemático, tá? Ó, o detalhe está comentando aqui, ó, não temos o menor preço, e sim o melhor pelos valores agregados em nossas pizzas. Vamos falar bastante sobre isso aí. Tati. Pode deixar que nós vamos falar bastante sobre isso. Então, quando a gente fala de preço na cidade de desaforo, é que você não pode também pegar e jogar toda a ineficiência do teu processo, todos os desperdícios que eventualmente você tem aí na tua pizzaria para dentro do preço, entendeu? Pô, o cliente ele não tem culpa de daqui a pouco você tá queimando muita pizza porque tá com um pizzaiolo inexperiente no teu processo. Ele não tem culpa de daqui a pouco tá errando muito sabor de... A galera da montagem está errando muito sabor de pizza porque não pegou ainda certinho o cardápio, porque daqui a pouco você tem ali 5 opções de calabresa, calabresa 1, 2, 3, 4, 5, uma é com azeitona, outra é com cebola, outra é do jeito, outra, entendeu? Então, precisa analisar muito bem isso daí, porque não dá para pegar e jogar todo esse desperdício, todas essas ineficiências para dentro do preço, tá? O preço ele tem que ser uma coisa feita com consciência, você precisa ser competitivo, entendeu? Mas, para ser competitivo, você tem que ter um posicionamento que seja coerente com isso, entendeu? Para cobrar mais caro, precisa entregar mais também para o cliente. Quando a gente fala de entregar mais, não é fazer uma pizza mais pesadona com mais ingredientes dentro, entendeu? Tem muita coisa envolvida além da quantidade de ingredientes que você coloca, entendeu? E aí, uma coisa que eu queria levantar com vocês é o seguinte, entrando já na parte mais do conteúdo mesmo, quando a gente fala da parte matemática, né? Quando a gente fala da parte matemática da coisa, você tem que analisar alguns custos, né? Quais são os custos? O primeiro deles é o CMV, o segundo é o custo fixo e o terceiro são os custos variáveis. Esses custos você tem que levar eles em consideração na hora de fazer a sua precificação, tá? Muita gente, nessa parte matemática, usa a lógica do markup para precificar. Me conta aqui nos comentários, aqui no chat, quem que trabalha com markup para precificar seu cardápio. Coloca aqui enquanto eu tomo uma água aqui. Deixa eu ver o que veio nos comentários até agora. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. Perdono Pizza, opa, boa tarde, pessoal. Ó, o Perdono está comentando aqui, ó. Aqui na cidade somos os mais caros, mas conseguimos mostrar para o cliente o nível da qualidade dos produtos que utilizamos. É isso aí. É isso aí. Ó, o pessoal da Saborearte aí, boa tarde, pessoal. Leamar, aqui vendo pizza 35 por 35. Fátima, Caxias do Sul. Tá errado. Depende do posicionamento, depende dos teus custos. A gente vai falar mais sobre isso, você já vai entender. Dom da Massa, Pedro Afonso. Sempre tira uma base por item fracionado e tabelando os preços com cada produto. Isso aí é uma das partes. Um dos custos envolvidos. Ó, o Nelvio comentou que ele não usa markup. Alguém aí usa markup para precificar o seu cardápio? Markup é um método que você tem para calcular o seu preço com base nos seus custos, entendeu? Você vai colocar lá quanto você teve de percentual de custo fixo, quanto você teve de percentual de variáveis, quanto você quer ter de margem de lucro, e você vai calcular aí com isso um multiplicador. Você vai pegar esse multiplicador, vai multiplicar pelo CMV da sua pizza, né? Pela ficha técnica, você vai achar um preço de venda, tá? Ó, a Natália comentou aqui que sim, trabalha com markup, né? O que acontece? Qual que é o grande problema do markup? O markup ele é um método de precificação interessante para comércio, entendeu? Para comércio, para quem trabalha com uma compra e venda simples, entendeu? Só que por exemplo, para um mercado, o markup até faz sentido, porque eles não estão modificando o produto ali, entendeu? Se você comprar um pacote de farinha de 5 quilos da marca A no mercado 1, no mercado 2, em qualquer mercado, vai ser a mesma farinha. Aí faz sentido você trabalhar com um multiplicador para isso. Agora, pizzaria tem um beneficiamento, tem um processamento do produto, tem uma transformação acontecendo. Tanto é que, se eu pegar e dar um mesmo pacote de farinha da mesma marca para dois pizzaiolos diferentes, com os mesmos ingredientes, entendeu?
pedir para os dois fazerem uma pizza de calabresa, entendeu? O que vai acontecer? Dependendo do nível de conhecimento dos pizzaiolos, vão sair produtos diferentes, entendeu? Pega um pizzaiolo que aprendeu a montar pizza ontem, pega um que já tá há 10 anos no ramo, já fez um monte de curso, sabe fazer uma massa de uma fermentação, sabe fazer todos os paranauê. Cara, não é só o ingrediente que conta, não é só o item que está ali, entendeu? Então, quando a gente fala de precificação, qual que é o problema do markup? O markup ele vai multiplicar os custos que você teve, entendeu? Só que a maneira como você processa os insumos que você tem é diferente, entendeu? Pode ser totalmente diferente. Então, justamente por isso, eu entendo que o markup ele pode ser um indicador interessante, mas não é a maneira que eu acho mais adequada para precificar dentro da pizzaria, entendeu? Eu vejo que tem outras formas que são mais interessantes, vão trazer mais informações para você conseguir tomar uma decisão mais acertada na hora de precificar o seu cardápio. Então, você tem que ter essa noção. O markup é uma maneira de você precificar? Ele pode ser um indicador para isso. Pode ser um indicador, mas não dá para confiar cegamente no markup não, porque pizzaria não é só um simples comércio de compra e venda, entendeu? Você pode fazer muita coisa no processamento das pizzas, na maneira como você faz o serviço também, para agregar valor para o seu cliente, entendeu? Então, confiar cegamente em multiplicadores não é uma maneira que eu gosto de trabalhar e não é isso que eu vou ensinar. Se você, por acaso, esperava aprender sobre markup na live de hoje, sinto muito, né? A gente vai ensinar outro método de precificação que eu vejo que é muito mais assertivo para pizzarias. Tanto é que tem dado resultado muito legal aí para os meus mentorados lá do Pizzaria Eficiente. A gente até colocou aqui, depois da live, você dá uma olhadinha no nosso perfil ali, o primeiro post que aparece ali que a gente fixou é justamente o depoimento de uns alunos nossos que conseguiram acertar a precificação usando o nosso método. Eles entraram no turno de novembro do ano passado. Em um mês com a precificação ajustada, aumentaram 15 mil no faturamento. Estavam com medo, vou reajustar o preço e agora que eu vou fazer? Foi só alegria. Foi uma coisa linda. Achavam que ia diminuir as vendas se mantiveram. Então, tem muitas coisas que se você fizer o reajuste de maneira estratégica, você consegue manter ou até aumentar, como no caso deles aumentou significativamente o faturamento. Mas vamos lá então. Primeiro ponto, quando a gente fala da parte matemática, trabalhar com multiplicadores, como eu estava falando, não é o caminho ideal, porque uma pizzaria tem esse processamento, tem esse beneficiamento dos ingredientes, tá? Então, qual que é o método que eu ensino de precificação, tá? E aí, de novo, são dois fatores, mercadológico e matemático. Vamos falar sobre matemático agora. Quando a gente fala dessa parada mais matemática da precificação, o primeiro passo é conseguir entender os custos envolvidos. Quais são os custos envolvidos numa pizzaria? São 3, tá? A gente vai ter o CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida, que é o custo que você vai ter com ingredientes e embalagens por causa do delivery, né? Então o delivery, você precisa colocar o custo de embalagem, que ele pode ser muito representativo também. Os custos fixos do negócio, tá? Então é importante levar em conta também os custos fixos, porque essas pizzas vão ter que ser feitas por alguém. Você vai ter mão de obra, vão ter que ser feitas em algum lugar, você vai ter aluguel, vão ter que ser feitas em um forno, vai ter gás, ou energia, ou lenha, vão ter que ser... pensando no lugar, esse lugar vai ter que ter, daqui a pouco, pagar um alvará de isso, daquilo, vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar contador, enfim, tem vários custos fixos que, independente da quantidade de pizza que você fizer, você vai ter que pagar, entendeu? Pô, o pizzaiolo, você vai pagar o mesmo salário pro cara se vender 1000 pizzas no mês ou se vender 500, entendeu? Então, você vai ter que colocar isso aí como um custo fixo. Esses custos, eles existem e é muito importante você listar eles, ter eles na ponta do lápis na hora de precificar suas pizzas. E outro custo que também é muito importante, que às vezes a galera esquece, não, é só o custo dos ingredientes e os custos fixos. A gente tem também os custos variáveis. São aqueles custos que variam junto com a quantidade de vendas. Vendeu mais, paga mais, vendeu menos, paga menos. Por exemplo, imposto. Imposto você vai pagar mais quanto mais você faturar, entendeu? Porque é um percentual da sua venda. Outro custo variável que pode ser muito substantivo, né? Pode ser muito importante, é o custo com o motoboy. Quanto mais entrega você faz, provavelmente você vai ter um custo maior com o motoboy, a menos que você tenha apenas motoboys de carteira assinada que recebem um salário fixo, né? Eventualmente a galera precisa também de um extra no final de semana, então ali ele acaba entrando no variável, né? Mas depende também da forma. Se você remunerar o motoboy por entrega, que é a maioria dos casos, né? O pessoal paga geralmente um fixo mais um variável, entra também um custo variável, então precisa contabilizar também isso aí como custo variável. Se você vende em marketplace, como o iFood, por exemplo, tem aquela comissão do iFood, que é um custo variável. Vende por cartão de crédito, débito, você vai ter uma taxinha ali que você também vai pagar. Então, veja que tem vários custos variáveis que também precisam entrar na precificação.
Então, quando a gente fala da parte matemática do negócio, a gente precisa enxergar esses três custos: CMV, custo fixo e custo variável. Tá? E quando a gente fala desses custos, o primeiro deles é o CMV. Me fala aqui nos comentários quem já tem a ficha técnica de todas as pizzas do seu cardápio. Se você por acaso não sabe o que é ficha técnica, me escreve também que daí eu explico, não tem problema nenhum. Deixa eu pegar uma água aqui. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. Ó, o pessoal falando de fornisteira. Cara, fornisteira é uma maravilha, é vida. Dá um nível de produtividade muito grande. Ó, Up Pizzas comentou aqui, ó. Boa tarde, Rodrigo. Nossa precificação é feita em cima por sabor de pizza e jogo minha margem em cima. Ó, vamos lá. Quando a gente fala de fazer por sabor de pizza, beleza, é uma maneira, mas aí você tem que analisar como é que você está colocando essa margem, entendeu? Porque, de novo, você está contando esses três custos, o CMV, o custo fixo e o custo variável, e além disso uma margem, beleza, beleza. Agora, você está olhando só para o CMV e colocando uma margem que vai absorver tudo isso aqui, tem que analisar como é que está como é que tá esse sabor de pizza, porque eventualmente pode ter algum que não está muito legal. Ó, deixa eu ver quem que tem ficha técnica aqui, ó. O pessoal está comentando aqui, ó. Ó, Perdono tem ficha técnica, Nelvi tem 100%, a Natália está refazendo, Bela Turing tem ficha técnica. Ó, Aliança Pizzaria não tenho, também não sei. Cara, ficha técnica eu sempre digo, é o primeiro passo para você conseguir controlar a parte financeira da pizzaria, entendeu? O que é a ficha técnica? É você tabelar, basicamente, de forma simples, é você tabelar quanto de cada ingrediente vai em cada pizza. E aí essas quantidades você transformar em reais para saber exatamente qual que é o custo de cada pizza que você tem no cardápio, de cada sabor de pizza que você tem, entendeu? Só que quando a gente fala de ficha técnica, tem que tomar alguns cuidados muito importantes, tá? Tem que tomar alguns cuidados muito importantes. Primeiro, você precisa cuidar que alguns itens eles não vão para a pizza exatamente como você compra. Tá? Por exemplo, se você for tabelar lá uma pizza de frango com catupiry, você vai ter lá tantos quilos de massa de pizza, tantas gramas de massa de pizza, tantas gramas de mussarela, tantas gramas de frango desfiado, tantas gramas de catupiry. Bem simples, tá? Bem simples. Só que a massa de pizza mesmo, a menos que você compre essa massa já pronta, alguém faz para você e aí você só coloca ali, mas na maioria dos casos a galera prepara a própria massa. E aí você vai ter que fazer uma ficha técnica da massa de pizza, entendeu? Então você vai ver, bom, peraí, para fazer 300 gramas de massa de pizza, quantas gramas de farinha, quanto de óleo, quanto de fermento, quanto de sal, enfim. Você vai fazer essa tabela, entendeu? Você faz a tabela dos itens de preparo antecipado, que é chamada ficha de preparo antecipado, para depois fazer a ficha das pizzas propriamente dita. Porque massa de pizza é um item que você vai ter que tabelar para ver quanto que custa cada grama de massa de pizza. E daí quando você for fazer a ficha técnica da pizza e colocar lá 300 gramas, se custa R$1 por quilo, então 300 gramas é 30 centavos, por exemplo. Estou chutando, tá, pessoal? Só para simplificar a conta. Então você tem que fazer essa conta. Outro ponto importante, alguns ingredientes possuem perda no processamento, nesse preparo antecipado. Vamos pegar o frango catupiry. Se você faz um frango desfiado, né? Se você compra lá peito de frango congelado no atacadista, você pagou ali, nem sei quanto é que está o quilo do peito de frango, vamos dizer que é R$20 o quilo. Tá? R$20 o quilo do peito de frango, se você colocar 200 gramas, de frango na pizza, não é R$4, né? Fazendo a regra de 3, né? Se é R$20 por quilo, não, peraí, R$20 por quilo, 200 gramas, vai dar R$4. Mas não é bem assim. Por quê? Aquele peito de frango congelado lá, você pagou R$20 no quilo dele congelado. Depois que ele descongela e você prepara ele na panela e tudo mais, aquele 1 quilo lá não é mais 1 quilo não. Acontece uma perda nesse processo, entendeu? Então, se você faz uma ficha de preparo antecipado, na qual você contabiliza essa perda, na qual você colocou lá, por exemplo, se 1 quilo ali, R$20, né? Que é o R$20 por quilo. 1 quilo de peito de frango congelado te dá R$20 de custo. Mas desse 1 quilo sobrou só 700 gramas, por exemplo, não é mais R$20 que você tem ali, entendeu? Na verdade, R$20 vai estar para 700 gramas. Isso vai dar, se não me engano, R$34 o quilo do peito de frango pronto, entendeu? Então, quando você for colocar lá
essas 200 gramas desse peito de frango pronto, já cozido, já desfiado, bonitinho, para colocar na pizza, você não vai multiplicar por R$20 o quilo não, porque R$20 era quando ele estava congelado, entendeu? Depois você preparou, não é mais esse preço. Então, esse é um cuidado muito importante na hora de você fazer ficha técnica, de levar em conta essas perdas que acontecem no processo, que são naturais do processo, que sempre vai acontecer, entendeu? Tem algumas perdas que sempre acontecem, então na hora de você precificar, precisa levar em conta essas perdas que acontecem no processamento dos ingredientes, tá? Então quando a gente fala de ficha técnica, é importante fazer ficha técnica, mas precisa fazer do jeito certo. Não pode só fazer uma tabelinha com uma regra de 3 simples e achar que está tudo lindo e maravilhoso. Precisa contabilizar essas perdas. Se não contabilizar as perdas, a chance de você estar daqui a pouco fazendo errado e precificando errado seu cardápio é muito grande. Ó, o Up Pizzas comentou aqui. Já fiz essa conta, perda principalmente de filé de frango é de 30% a 40% depois do desfiado. Pois é. Entendeu? Então por isso que não dá para pegar aquele preço dele congelado lá e considerar ele na hora de tabelar, o custo dos seus sabores de pizza. A carne de sol é a mesma coisa, O bacon, se você frita, é a mesma coisa. Entendeu? Então, é muito importante levar em consideração isso tudo aí na hora de fazer ficha técnica, para fazer a ficha técnica do jeito certo, porque dá um trabalho pra caramba fazer ficha técnica. Pô, tem que pesar todos os ingredientes de todos os sabores de pizza para conseguir ver certinho quanto tá custando. Só que daí, se você faz todo esse exercício, todo esse trabalho, todo esse away, para depois chegar lá e tá errado ainda, poxa, já faz do jeito certo, já contabiliza essas perdas, porque isso faz muita diferença, tá? Faz muita diferença, tá? Na jornada que vai acontecer semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso, eu vou trazer inclusive alguns exemplos, porque dependendo da marca, você pode ter aproveitamentos diferentes, e dentro do aproveitamento diferente você pode ter um valor por quilo diferente, e às vezes você vai ver que o barato vai sair caro, tá? Às vezes o barato sai caro. Vamos lá, então falando do CMV. CMV é um dos itens de custo muito importante que precisa ser considerado. Segundo item de custo que você precisa considerar na hora de precificar, tá? São os custos fixos. O que são os custos fixos, tá? Como eu estava falando antes, é mão de obra, é aluguel, é contador, é gás, é internet, é telefone, é luz. Cara, tem muito custo, tem muito boleto para você pagar na pizzaria no dia a dia, entendeu? E esses boletos têm que ser pagos com a venda das pizzas, entendeu? Tem que sair dali a grana para pagar isso aí, não tem de outro lugar que tem que sair. Agora, quanto que representa isso dentro do preço de venda que você está colocando lá, entendeu? Precisa ter essa visão também. Ó, o Chico está colocando aqui, ó, para quem trabalha com quantidade é essencial fazer ficha técnica, mas para quem trabalha com limite de quantidade de pizzas totalmente artesanais, exclusivos como eu, não tem como ter. Pelo menos para precificar você precisa ter, entendeu? Lembrando que a gente tem duas fichas técnicas, né? Eu estou falando aqui da ficha técnica gerencial, que é para precificar, na qual você vai colocar ali os valores. Tem outra ficha técnica que chama ficha técnica operacional, que é como se fosse um manual de como fazer cada pizza, com o passo a passo. Essa não é ficha técnica operacional, ela não é focada em precificação, em custo, né? É focada em ser um padrão a ser seguido pela equipe de montagem, entendeu? Então são dois tipos de ficha técnica, tá? Para quem trabalha daqui a pouco que é uma pessoa sozinha fazendo as pizzas de uma maneira artesanal, beleza, pode não fazer tanto sentido trabalhar com ficha técnica operacional, mas a gerencial eu acho muito importante. Eu acho muito importante para você conseguir enxergar esse item de custo dentro da sua precificação, tá? Vamos lá, então seguindo. Segundo item de custo que você precisa levar em consideração são os custos fixos, tá? Beleza, Rodrigo, como é que eu faço então para jogar esses custos fixos para dentro da precificação, tá? Primeiro ponto é você levantar quais são esses custos e quanto que eles representam aí no período de um mês. Eu gosto de falar de um mês, por quê? Geralmente esses boletos eles são mensais, entendeu? É aquele, eu pago aqui o motoboy por semana, então você junta aí 4 semanas para fechar um mês certinho, tá? Mas levante esses custos fixos no período de um mês e aí analisa, bom, beleza, quantas pizzas que eu fiz nesse período de um mês, entendeu? Digamos que você listou todos os seus custos fixos ali, né? Mão de obra, luz, gás, etc. Todos os custos fixos da pizzaria, todos os boletos que você paga, né? E aí, nesses boletos você não vai incluir ingredientes e embalagens, porque eles estão lá na ficha técnica, tá? Então você listou esses custos, e aí você vai ver quanto que foi o total no mês, entendeu? Quanto que custou para minha operação rodar, tá? Quanto custou para minha pizzaria funcionar nesse período de um mês? Custou aqui 20 mil reais, por exemplo, tá? 20 mil reais. E digamos que nesse mês você vendeu 1000 pizzas, tá? Então, digamos que você trabalha apenas com pizza, não trabalha com hambúrguer, com esfirra, é só pizza, tá? Aí você vai fazer a conta. Bom, se foi 20 mil reais e eu vendi 1000 pizzas, 20 mil dividido por 1000, são 20 reais por pizza
para minha pizzaria funcionar, entendeu? Então ali você já tem uma visão de outro item de custo que é muito importante você enxergar na tua precificação, entendeu? Porque, ó, se a tua operação ela custa 20 mil reais, você vende 1000 pizzas, é basicamente 20 reais por pizza. Então, peraí, se eu estou cobrando aqui 35 reais na minha pizza, tá? E eu vi que o meu custo operacional é 20, a minha técnica deu 15, já empatei, já estou no 0 a 0. O problema é que a gente tem o outro item de custo, né? A gente tem outro item de custo que são os custos variáveis. Que aí nos custos variáveis entra imposto, entra a comissão do iFood, entra a taxa da maquininha de cartão e entra também, se você trabalha com entrega grátis, a taxa do motoboy. Entendeu? Então, quando a gente fala dos custos variáveis, muitas vezes o pessoal não considera esses custos variáveis e ali acaba tomando um prejuízo, tá? Porque o custo variável vai ser sempre um percentual sobre o preço de venda que você colocou. Então, digamos que você vende a pizza a 50 reais, só para facilitar a conta, tá? E vende ela pelo iFood. 12%, pegando a comissão do plano básico do iFood, que é 12%. 12% de 50 reais já vai dar 6 reais. Tá? 6 reais só de comissão para o iFood. Digamos que foi com o pagamento pelo aplicativo, dá mais 3.2, 3.5, eu esqueci agora. Dá mais 1,70, 1,60 ali de taxa também da transação. Né? Digamos que você também trabalha com entrega grátis, aí você paga mais 5 reais para o motoboy. Então, ó, são 6 reais de comissão para o iFood, mais 1,50, jogar 1,50 do pagamento online, e mais 5 do motoboy. Então, 6, 7,50, já dá 12,50 de custo variável numa pizza de 50 reais. Entendeu? Então, é importante você olhar para esses custos todos para aí sim você conseguir enxergar quanto fica de lucro para você. Então, digamos que essa pizza, esquece quando eu falei que era 35, você vendeu ela por 50 reais. Tá? Você teve ali, quanto que eu falei? Deu 12,50. 12,50 de variáveis, 50 reais menos 12,50 vai dar 37,50. Aí deu 20 reais por pizza de custo fixo, 37,50 menos 20, 17,50. E tira 15 da ficha técnica ali com embalagem. Tá? 17,50 menos 15 sobrou 2,50. Então, você fez todo um AUE para vender uma pizza de 50 reais para sobrar 2,50 para você. Entendeu? Então, eu gosto de ensinar para a galera fazer essa parte matemática da precificação dessa forma, enxergando cada um dos componentes de custo. CMV, custo fixo, custo variável. E aí você consegue enxergar quanto você está tendo de lucro para cada sabor de pizza. E veja que isso é importante fazer para cada sabor de pizza, por quê? Em algumas pizzas vai custar 15 reais os ingredientes, em outras vai custar 12, em outras vai custar 18, 20, 30, enfim. Vai de como é que você elaborou o seu cardápio, do que você está colocando aí nas suas pizzas. Tá? Então, é importante olhar para isso porque, cara, pô, tô vendendo 50 reais a pizza, tô vendendo pizza pra caramba, mas tá me sobrando 2,50. Entendeu? Pensa que se é 2,50 que tá sobrando de lucro mesmo nesse caso, tá? De lucro mesmo. Digamos que uma pizza dessa de 15 reais ali, ela queimou. Cara, o pizzaiolo acabou comendo bola e queimou, perdeu uma pizza. São 15 reais perdidos ali, porque eu tô considerando só ingredientes, tá? Quantas pizzas o cara tem que vender só para recuperar aquela que queimou, cara? Entendeu? Pô, se são 2,50, vai precisar vender 6 pizzas só para recuperar o prejuízo daquela queimada. Porque 2,50, se a gente for pensar, pô, R$2,50, cara, é pouquinho, né? Se a gente for pensar numa pizza de 50 reais, a gente tá falando de 5% de margem de lucro. É uma margem de lucro baixa em relação ao que a gente vê no mercado. Tá? Se for uma estratégia daqui a pouco de um produto isca, até pode ser. O problema é que muita gente tem só isca no cardápio. Tem muita gente que daqui a pouco o que era para ser isca é o que tem a melhor margem, porque justamente não consegue enxergar todos esses componentes de custo na hora de precificar. Então é muito importante enxergar esses itens para poder ter essa visão, para poder enxergar, pô, peraí, quanto que eu estou tendo de lucro mesmo no meu cardápio? O que está me dando lucro? O que está me dando prejuízo? Será que daqui a pouco a minha estrutura, né, o meu custo fixo por pizza está muito alto? Ou será que está legal? Porque uma pizzaria que está com custo fixo por pizza de 20 reais por pizza, não está muito legal. Precisaria ter um processo um pouco mais eficiente, entendeu? Uma estrutura que custa 20 mil reais por mês tem que fazer mais do que 1000 pizzas, para poder ter uma margem de lucro mais saudável e poder absorver alguma sazonalidade que a gente tem aí no custo dos insumos. Estou falando um monte de coisa aqui porque, de novo, essa live ela é só uma amostra, né? Na jornada do que mais vai acontecer semana que vem vai ter muito mais, a gente vai ir mais a fundo. Eu vou mostrar isso em planilha, tá? Porque semana que vem a gente vai estar no YouTube e aí eu consigo fazer no computador bonitinho e tudo mais. Mas aqui vocês já vão ter uma amostra do que a gente está preparando, tá? Então, quando a gente fala, de novo, né, de precificação, são dois fatores. Fator matemático, e nesse fator matemático é isso que a gente estava falando agora, entender CMV, entender custo fixo, entender custo variável, para enxergar qual que é a margem de lucro que você tem para cada sabor de pizza.
E além do fator matemático, a gente tem também o fator mercadológico. Antes de eu ir para a parte mercadológica, de posicionamento, de análise de concorrência, eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui das contas, dos custos. Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber de vocês. Qual dúvida vocês ficaram sobre essa parte de conta, de custo, que daí eu vou responder aqui. Se ninguém ficou com dúvida nenhuma, eu vou ficar feliz, porque aí ficou muito bem explicadinho. Mas pode perguntar, porque eu aproveito que estamos aí. Deixa eu dar boa tarde para o que está entrando aqui, ó. Alexandre, Eduardo, Gina, Pizzaria Hoje, Irani, Alexandre, Cléa, Denise. Show de bola, show de bola. Ó, Pizzaria Menezes disse tudo certo. Muito bom, muito bom. É importante enxergar esses custos, gente, porque se o cara não enxerga exatamente esses custos, tá? Não enxerga qual que é o custo fixo para o pizza que ele tem, se ele não enxerga qual é o custo variável que ele tem a cada venda que ele acontece, se ele não tem ainda o CMV, a chance de ele errar na precificação é muito grande, entendeu? A chance é muito grande, entendeu? Porque, vamos lá, eu sei que essa matemática ela pode ser complicada, entendeu? E até dá para fazer, ó, já respondendo aqui, ó, o dono da massa Pedro Afonso, dá para fazer manualmente? Dá para fazer manualmente, entendeu? Dá para fazer, só dá trabalho pra caramba, entendeu? Dá trabalho pra caramba, principalmente porque é o seguinte, essa semana você vai lá, a mussarela tá R$ 34,90 no mercado, semana que vem ela pode estar 36 ou pode estar 29, entendeu? Então isso acaba mudando com uma certa frequência, tá? Então, dá para fazer manualmente? Dá, mas fica mais trabalhoso, fica muito trabalhoso para você revisar isso e conseguir enxergar, tá? Ó, eu faço a ficha técnica e as coisas sobem, o que faço? Beleza, vamos lá, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso também, tá? Quando a gente fala de precificação, então um componente muito importante é essa parte de entender os custos, a parte matemática da coisa, tá? A ficha técnica, ele é um item importante, ele vai estar aí nos seus custos, mas você tem que ter justamente uma margem de lucro que consiga absorver algumas variações nesse custo dos insumos. Porque vai ter variação no custo dos insumos. Tomate nunca tem o mesmo preço, cara. É impressionante. Parece que os caras que vendem tomate, eles pensam, não, hoje eu vou vender a tanto, daí amanhã é outro. Os caras não conseguem repetir, é impressionante. Então, entenda que os custos eles vão variar, entendeu? Então você precisa ter uma margem de lucro que absorva essa variação, entendeu? Que absorva essa variação. Por quê? Se você não tiver essa margem de lucro, você vai ter meses trabalhando no prejuízo e meses daqui a pouco trabalhando com lucro. Só que se daqui a pouco esses meses que estão trabalhando com lucro não derem conta de te dar um fôlego para passar pelos meses de prejuízo, entendeu? A gente tem a sazonalidade da mussarela que todo ano acontece, entendeu? Todo ano, quando começa ali maio, final de abril, começo de maio, começa a aumentar o preço da mussarela. Começa a aumentar e aí quando chega essa época agora de setembro, outubro, ela começa a baixar de novo. Entendeu? Todo ano acontece porque é uma época de seca, hein? Principalmente na região sudeste, tem menos pasto para as vacas produzem menos leite, produzindo menos leite, fica mais caro o leite, fica mais caro a mussarela. Né? Precisa de 10 litros de leite para fazer 1 kg de mussarela. Então, isso tudo acaba fazendo ter uma sazonalidade do custo. Esse ano foi um pouco atípico, esse ano foi preço recorde, foi acho que R$60, chegou a bater a mussarela. Mas essa sazonalidade, essa variação no preço dos insumos vai existir. Por isso que é importante ter margem de lucro, tá? E aí, a pergunta que deixa eu ver quem tinha colocado aqui. A Eliane colocou aqui. Qual a porcentagem média de lucro para se ter em uma pizza? Isso vai variar bastante, Eliane, tá? Isso vai variar bastante. Por quê? Estou falando aqui de lucro líquido, tá? Já tirando o custo com os insumos ali da ficha técnica, já tirando o custo fixo por pizza e já tirando o custo variável. Estou falando de lucro de verdade, tá? Vai variar. Tem gente que consegue trabalhar com alguns sabores de pizza com a margem de 40%, 35%, 38%. Tem outros que ficam ali nos 8%, 10%, 15%, 5%, entendeu? A precificação ela tem que ser feita com estratégia e aí você não vai... Eu não recomendo você trabalhar com um percentual padrão para todo o seu cardápio. Todas as pizzas com 25%, entendeu? Porque se você fizer um negócio... E aí a gente já vai conectar com o outro fator, que é o fator mercadológico. Mas se você fizer uma precificação estratégica, você vai ver que não é um valor flat, um valor padrão que você vai conseguir colocar, tá?
Na média, e aí falando de pizzarias, não apenas dos sabores de pizza, mas do negócio como um todo, a média de margem de lucro líquido do setor é de 8 a 12% de lucro líquido, tá? Mas se você tiver um processo mais eficiente, uma estrutura bacana, né, com pouco desperdício e tudo mais, você consegue ter um percentual bem mais interessante, tá? Lá no Pizzaria Eficiente a gente tem alunos que estão ali na faixa dos 20, 25, tem alguns que são os pontos fora da curva que já estão na faixa dos 40%, mas se você tem um negócio eficiente, redondinho, você consegue chegar na faixa dos 25%, tá? Mas vai muito de você conseguir ter um custo fixo por pizza mais baixo e você conseguir também aumentar a percepção de valor do seu cliente, tá? Deixa eu ver aqui mais que veio aqui de pergunta. Cada pizza vai ter um custo variável, então? Sim, sim. Lembrando que a gente tem, quando a gente fala de custo, quando eu estou colocando aqui custo variável, eu estou falando de impostos, taxas e comissões, tá? Que são geralmente percentuais sobre o preço de venda. Além disso, outra coisa que vai variar para todos os sabores de pizza é o CMV, que vai vir da ficha técnica, né? O custo que você vai ter com ingredientes para suas pizzas. Tá? Deixa eu ver. Para quem vai abrir uma pizzaria do zero, como calcular os custos variáveis? Boa pergunta aí, Itália Norte. Vamos lá. Os custos... Peraí, mas o custo variável é um percentual do preço de venda. Esse é tranquilo. Eu acho que você deve estar falando do custo fixo por pizza. Porque o custo fixo por pizza depende de quantas pizzas você vai vender no mês. Eu sempre oriento a galera, né, principalmente a galera que entra lá no Pizzaria Eficiente, a fazer 3 cenários, entendeu? 3 cenários de volume. Um cenário mais pessimista, com um volume de venda menor, né? Então você vai acabar, digamos que é 20 mil reais. 20 mil reais dividido por 500 pizzas vai dar 40 reais por pizza. 40 reais por pizza é puxado pra caramba. Um cenário daqui a pouco mais otimista, que aí o cara vai vender 2 mil pizzas, 20 mil dividido por 2 mil vai dar 10 reais por pizza. E um cenário mais pé no chão, um intermediário, que seria tipo 1.000 pizzas por mês. Então 20 mil dividido por 1.000 vai dar 20 reais por pizza. Entendeu? Então trabalha com 3 cenários, projeta isso na sua precificação, entendeu? Claro, aqui eu estou jogando os números só para fazer a conta rapidinho de cabeça, tá? Isso aí é uma coisa que tem que ser feita bem no detalhe, bem certinho. Mas projeta 3 cenários para justamente conseguir enxergar como ficaria a sua precificação, as suas margens em cada um deles, tá? E depois você vai refinando isso à medida que o negócio começa a tomar corpo, começa a acontecer. E aí você vai revisando esses números todos, tá? Deixa eu ver. Ó, o pessoal está comentando que esse ano a mussarela nunca aumentou muito mais que o normal. E nunca volta ao preço original, é bem como o pessoal comentou aí. Cara, assim, tem alguns lugares que já está na faixa dos 28, 29 reais. Eu confesso que eu achava que não ia baixar de 30, né? Mas, como eu falei, tem uma sazonalidade de alguns ingredientes e a mussarela está nesse momento aí de sazonalidade. A gente está num momento agora de deflação, para o preço das coisas começar a baixar mesmo, né? Então tem que ficar atento. Eu tenho orientado os meus alunos lá do Pizzaria Eficiente a não trabalhar com estoque alto agora não, tá? Trabalha com estoque menorzinho, faz compras mais frequentes, porque vários itens estão começando a baixar de preço, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Então, primeiro ponto de precificação, primeiro fator é a parte matemática, tá? É a parte matemática, você entender justamente quais são as contas, quais são os custos envolvidos. E o segundo fator, que eu vejo muito pouca gente falando sobre isso aqui na internet, mas que é fundamental para você precificar corretamente, é você analisar o posicionamento que a sua pizzaria tem, entendeu? E quando a gente fala de posicionamento, é justamente como você se posiciona no seu mercado em relação aos seus concorrentes, entendeu? E aí é a parte mais intangível do negócio, é a parte que, digamos assim, ela é um pouco mais abstrata, tá? Mas, vamos lá. O que é essa análise mercadológica? É você analisar justamente... Ó, o Elton tá aí, ó. Boa tarde, Elton, tudo bom? O Elton é nosso aluno do Pizzaria Eficiente, 26,50 kg mussarela, show de bola. Então, quando a gente fala da parte mercadológica, é justamente você analisar. Peraí, eu estou aqui com a minha pizzaria num bairro X aqui na minha cidade, né? Eu tenho como foco um público-alvo, classe B, classe C, né? Eu vou analisar nesse raio aqui de 5 km aqui da minha pizzaria, quais são as outras pizzarias que estão justamente disputando o mesmo público que eu. Quais outras pizzarias que têm como foco também classe B e C? E como é que é o posicionamento delas para esse mercado? Quais são os diferenciais que eles têm e como é que eu estou em relação a elas? Por exemplo, digamos que tem a minha pizzaria aqui, a pizzaria do Zequinha e a pizzaria do Joca. São 3 pizzarias que tem nesse bairro aqui, mirando o mesmo público classe B. Tá? Como é que está o meu tempo de entrega em relação à pizzaria do Joca? Como é que está o meu tempo de entrega em relação à pizzaria do Zequinha?
Como é que está a minha embalagem em comparação com eles? Como é que está o meu atendimento em relação a eles? Como é que está o produto em si em relação a eles? Então eu vou analisar todos esses fatores para ver, pô, peraí, eu estou com um produto mais bacana, com um serviço mais legal, com um tempo de entrega menor, em todos os fatores eu estou acima do que esses outros concorrentes. Se o meu cliente percebe isso, ele enxerga valor nisso, entendeu? Eu posso cobrar um preço também acima deles, entendeu? Porque eu estou entregando mais para o meu cliente, entendeu? Eu estou entregando mais rápido, estou atendendo melhor, uma embalagem mais bacana, com um produto com mais qualidade. Entendeu? E aí é todo um esforço de também fazer o marketing para não apenas ser, tem que parecer também bom, entendeu? Então, nessa análise mercadológica, você tem que analisar, pô, peraí, quem são os concorrentes que disputam o mesmo público que eu, que estão na mesma região que eu e que realmente concorrem comigo? E como é que eu estou em relação a eles? Eu estou melhor? Eu estou pior? Eu estou ali no meio? Entendeu? E aí isso também vai ser um balizador para você definir os seus preços. Porque, vamos lá, se você tem outros concorrentes que entregam um tempo mais rápido que você, tem um produto melhor que o seu, entendeu? Tem um marketing daqui a pouco mais bacana que o teu, tu ainda vai querer cobrar mais caro, entendeu? Fica mais difícil de você conseguir escalar o volume de vendas. Então, você tem que analisar esses itens, essa parte mercadológica também. E aí você vai bater as coisas. Não, peraí, ó. Pelo meu posicionamento aqui, eu poderia estar vendendo essa pizza a R$ 59,90. E eu vi que se eu vendo ela a 50, me sobra ali 5% de margem. Eu tenho um espaço aqui para trabalhar o meu preço para justamente conseguir ter uma margem de lucro mais interessante, me sobrar mais grana no final do mês. Entendeu? Então, precisa analisar esses dois fatores. Precisa fazer as contas todas. É um processo trabalhoso, mas super necessário, muito importante. Tá? E precisa também analisar essa parte mercadológica para você conseguir enxergar como é que você está posicionado. O cliente de pizzaria, ele está comprando pizza, então ele sabe, ele já tem uma coisa na cabeça dele quando o assunto é pizza. Pizzaria não é uma coisa totalmente diferente, totalmente inovadora, que a pessoa não sabe o que esperar, entendeu? Ela tem uma expectativa já, entendeu? Quando a gente ouve falar sobre alguma coisa, a gente tem algumas caixinhas na cabeça, né? A gente vai categorizando, né? Quando fala, por exemplo, dentista, a pessoa já pensa, dentista é uma pessoa ali com um jaleco branco e tal, com uma máscarazinha para fazer uma coisa. Pizza, o cara já pensa geralmente num negócio redondo, com uma calabresa, uma mussarela. Então, às vezes ela é quadrada também, enfim, mas a pessoa já tem um conceito inicial daquilo, né? Então, quando você está posicionado no mercado que tem várias pizzarias, você vai ter que entender que você vai ter que disputar espaço na cabeça do seu cliente com esse pessoal. E aí vai muito de como você faz isso para você conseguir ser mais atrativo, entendeu? Tem vários fatores que você pode levar em consideração. A gente vai falar bastante sobre isso na live de quinta, que a gente vai falar sobre venda, né? Mas é importante você ter essa clareza desse posicionamento também na hora da precificação. Porque isso é um fator muito importante. Às vezes a galera erra, né? Às vezes a galera faz a parte matemática bonitinho, faz toda a conta, bota ali uma margem de 20% de lucro, bota a pizza a R$80, mas os concorrentes que vendem uma pizza de R$60 entregam um serviço melhor, uma pizza melhor que eles. E aí o cara com R$80 não consegue vender para ninguém. Então precisa ser coerente também com isso, entendeu? Com essa parte mercadológica do negócio também. Beleza, pessoal, dúvidas aí? Dúvidas sobre precificação? Manda aí. Manda aí, a gente tem uns minutinhos aí antes de encerrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se veio que pergunta aqui. Cadê? Com esse aumento recorde da mussarela, a maioria teve que ajustar o preço no cardápio. E agora, com a baixa, deve permanecer o preço da alta para aumentar a margem? Ou deve baixar também para compensar o cliente? Ó, um ponto muito importante. Quando acontece esses momentos aí de sazonalidade, né, a precificação ela não tem que ser uma coisa tipo montanha-russa, um sobe e desce do caramba, entendeu? Um dia é tanto, outro dia é tanto, entendeu? De novo, gente, vocês vendem pizza, vocês não vendem gasolina. Gasolina, beleza, quando está mais barato o cliente fica até feliz, enche o tanque, tá tudo certo. Entendeu? Mas a pizza ela é um produto que você consegue entregar mais valor, entendeu? O que acontece quando tem esses momentos aí que o mercado como um todo fez um movimento de reajuste, porque estava proibitivo o preço da mussarela, né?
Nesse momento agora, que o custo da mussarela baixou bastante, você pode, já aproveitando para responder aqui a pergunta da Eliane aqui, você pode aproveitar que você tem essa margem para fazer algumas promoções, entendeu? Você pode promover alguns produtos do seu cardápio, entendeu? Quando a gente fala de promoção, é montar daqui a pouco uma oferta mais interessante, tá? Mas aí você vai estar falando de uma promoção, você não vai estar mudando o seu preço fixo, entendeu? O seu preço padrão do cardápio, tá? E aí você pode usar essa margem que você tem agora a mais, trabalhar com essa margem para daqui a pouco poder fazer uma ou outra oferta mais agressiva, tá? Principalmente para dias que o movimento é mais fraco, como segunda, terça, quarta-feira, que o cliente não está tão propenso a pedir pizza. Nesses dias você pode aproveitar que agora você tem uma margem um pouco mais interessante e poder fazer uma oferta mais agressiva, entendeu? Dá para usar nesse sentido, tá? Dá para usar nesse sentido. O que você tem que levar em consideração? Em muitos casos, com esse aumento no preço, pode ter dado uma mexida aí no volume. E aí o teu custo fixo por pizza pode estar um pouco maior. Então por isso que tem que enxergar todos os componentes, né? Enxergar o CMV, enxergar o custo fixo por pizza e enxergar o variável. Para daí você ver qual que é a margem de lucro verdadeira que você tem, entendeu? Porque às vezes o cara acha que tá ali com uma baita de uma margem, mas ele daqui a pouco não está vendendo tanto, o custo fixo dele por pizza fica muito alto, e aí no final das contas acaba não sobrando. Tá? Então precisa levar isso em consideração também. Qual porcentagem investir em marketing do faturamento? Cara, isso varia demais, inclusive do próprio estágio do negócio, entendeu? Quando o negócio está muito no começo, precisa fazer o teu nome no mercado, então você vai investir muito mais em marketing. É extremamente necessário ter investimento mais maciço nos primeiros meses do negócio, para justamente fazer a tua marca, fazer a tua base de clientes e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, você pode investir daqui a pouco até 10, 20%, cara, pode ser bem agressivo. Para depois você ir tirando um pouco o pé, ficando com um percentual mais racional, mais na faixa dos 3, 5%. Tá? Mas isso varia bastante, tá? Varia bastante, principalmente dependendo das formas de marketing que você faz, principalmente dependendo de onde você está situado. Tá? Daqui a pouco você vai precisar estar presente em alguns eventos, algumas coisas pode ter um custo um pouco maior. Então tem algumas variáveis aí. Dependendo do posicionamento também, daqui a pouco você está focando num público que está muito presente em alguns lugares determinados. Então, às vezes, pode ser até necessário fazer uma ação específica para esses lugares, entendeu? Daqui a pouco o teu público, você pode atingir mais pessoas, daqui a pouco até com um carro de som, com uma outra parada mais em conta, sabe? Você tem que levar em conta tudo isso daí, porque marketing, a gente fala, tem vários canais de marketing interessantes. O digital aqui das redes sociais é um deles, tá? E mesmo aqui no digital, você pode ter um custo por resultado muito alto ou muito baixo, também dependendo do público, tá? Tem alguns públicos que são mais concorridos, digamos assim, tem muito anunciante querendo aparecer para essas pessoas, tá? Se você vai lá no gerenciador de anúncios lá para parametrizar o público-alvo e tal, você pode definir, inclusive, se você quer aparecer só para pessoas que têm iPhone ou não, entendeu? Que geralmente é um público que tem um poder aquisitivo um pouco maior, geralmente você vai ter um custo por lead, um custo por resultado um pouco maior, porque tem muito anúncio querendo aparecer para esse povo. Então tem várias variáveis aí, tá? Beleza? Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Lembrando que essa live, ela é só uma amostra de tudo que a gente está preparando para a jornada do Lucre Mais com sua pizzaria, tá? Essa jornada vai acontecer na semana que vem, dos dias 19 a 21 de setembro. As inscrições estão abertas pelo link lá da minha bio, tá? No final da jornada, quem estiver no grupo VIP de WhatsApp da jornada vai receber uma oferta exclusiva para participar da próxima turma da minha mentoria, o Pizzaria Eficiente, tá? Lá na mentoria do Pizzaria Eficiente, a galera tem acesso a planilhas, a vários materiais de apoio, a tudo isso que eu coloquei aqui, tem várias aulas, se não me engano são 8 ou 10 aulas focadas em precificação. Eu mostro lá no passo a passo, no detalhe, como é que você faz todas essas contas, como é que você faz para justamente enxergar qual que é o seu custo fixo por pizza, qual que é o seu custo variável por pizza, quanto que você tem ali de CMV para cada sabor do seu cardápio. Eu ajudo os alunos também nas mentorias a conseguirem ter uma precificação estratégica, como é que faz para reajustar do jeito certo, para não perder cliente, aumentar bem o volume de vendas e o lucro do negócio. Então, tem lá todo um acompanhamento bem interessante. E quem estiver no grupo VIP da jornada, quem estiver inscrito e estiver lá no grupo do WhatsApp, no final da jornada, lá no dia 21, 22, a gente vai liberar algumas poucas vagas para participar da meu programa de mentoria, que é o Pizzaria Eficiente, tá? Amanhã continua a semana de aquecimento da jornada, tá? A gente vai falar sobre fidelização de clientes, tá? Vai ter live todos os dias agora, até sexta-feira. Até sexta-feira a gente vai ter lives aqui, 2 da tarde, aqui no Instagram. E semana que vem
Segunda, terça e quarta, 2 da tarde. Aí vai ser lá pelo YouTube, lá no grupo VIP a gente vai mandar os links para os alunos, para os inscritos, para a galera poder participar também. No YouTube a gente vai conseguir explicar com mais detalhes. Beleza, galera? Ó, a Fabiana tá aqui. A Fabiana é nossa aluna. Acho que é da turma de janeiro, né, Fábio? Super indico, fez total diferença na minha pizzaria. Show de bola, tamo junto, tamo junto. A Fabiana faz parte aí do Pizzaria Eficiente. Beleza, pessoal? Vejo vocês amanhã, 2 da tarde, aqui no Instagram. Quem não se inscreveu, te inscreve na jornada.